Aonde eu percebi que eu estava entrando em pânico, em desespero. Porque, assim, você vai ter um ataque cardíaco e vai morrer. Então, se lança, se mata. E é onde as pessoas não dão importância a quem está tendo uma crise de ansiedade, aonde entra uma depressão e as pessoas dizem isso é frescura. Tem pessoas que falam, doutora, que é frescura. Sim, porque não é uma doença que está vendo. Porque não teve, até o dia que tem. Assim, Isso. eu tive uma experiência, eu estava saindo da igreja, que eu estava dirigindo a igreja, né? E aí eu fechei a igreja e estava indo para casa, eu e minha esposa, né? E, de repente, a gente encontrou uma mulher chorando. Aí minha esposa falou assim, olha, ela está chorando. Aí eu me aproximei dela e comecei a conversar com ela. Posso te ajudar? O que está acontecendo? Né? E ali eu comecei a utilizar da palavra de Deus. Né? Comecei a pregar, deixar uma palavra de Deus para ela. Eu posso orar por você? Eu quero deixar uma palavra de conforto, eu quero te ajudar. E ela olhou para mim e ela falou assim, olha, foi Deus que colocou vocês na minha trajetória. Eu estou esperando um ônibus aqui para me jogar debaixo do ônibus. Nossa. Então, foi Deus. Então, eu falo isso porque tem pessoas que acham que a depressão é frescura. Não é. Né? Porque, por exemplo, você conseguiu se libertar da medicação? Sim. Olha, tá vendo? Porque, assim, tem pessoas que não conseguem se libertar da Porque tem medicação. medo, né? Porque tem medo. Porque tem medo e não tem ajuda de uma psicóloga ou um psicólogo. Não, terapeuta. buscar. Que às vezes as pessoas já antes. acham assim, Deus vai fazer tudo. Não, gente, a ciência e Deus andam junto. Por exemplo, doutora, Não é? doutora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Pois não. Né? Tem até uma atleta que ela teve, acho que foi em 2020 a 2024, né? Que é a Rebeca Andrade. Rebeca Andrade. Ela conseguiu ganhar 6 medalhas. E, numa entrevista, ela agradece a psicóloga dela que acompanhou ela na trajetória dela, ou seja, trabalhou no psicológico dela. Sim. Vou fazer uma pergunta para a senhora, doutora. Sim. No quesito de um jogador aí que é famoso, que veio da Arábia, hoje está jogando no Santos. Sim. Ele chegou já machucado, né? Vamos dizer assim, já chegou machucado. Mas ele se tratou e agora deu início no Santos Futebol Clube. Começou a jogar, fez aquele gol olímpico, né? Um gol bonito. Eu falei, agora vai engrenar. De repente, ele machuca a coxa dele. Aí para. Aí ele faz o tratamento. Agora vai engrenar. De repente, sente novamente a coxa. Isso não mexe com o psicológico do jogador? Sim, muito. Há muito tempo ele já deve... se ele já está nesse tratamento, já machucando, né? Porque, assim, quando ele vai jogar, ele vai com ênfase, ele quer fazer, sim. Tá? Mas acontece algo sempre no jogo, né? Que machuca ele e ele para. Sim, mas provavelmente deve ter ajuda de algum terapeuta, algum psicólogo acompanhando ele. Mas afeto emocional, por quê? Porque ele tem a ânsia de jogar, sim. Ele quer e ele acaba sendo impedido por conta de ser machucado. Então, ele vai se frustrando, tá? Vê uma frustração, mas, assim, não chega a desanimar, porque ele continua, porque ele tem força, ele quer, né? Ele ama o que ele faz. Então, esse amor pelo que ele faz leva ele sempre a ir adiante, mas que a cada vez que ele é afastado, ele deve se corroer assim emocionalmente, né? Mas aí tem que ter um acompanhamento. Sim, psicólogo, tem. Falou, Provavelmente ele a questão deve da ter. dor, né? Porque aquilo ali, assim, a pessoa quer insistir E no em caso jogar. tem uma frustração, né? Ele fica com Porque dor, ele mas gosta. ele quer jogar, mas ele não pode. Sim. Então, que nem a senhora falou, a questão da frustração. Sim. E abala muito com o psicológico do jogador. Sim. Né? Aí existe, assim, por parte dos torcedores, né? Que é frescura, não sei o quê. É porque não está no lugar dele, né? Acha que provavelmente se machucou porque quer ficar de escanteio, não é nada disso. Ele quer colocar em prática o amor que ele tem pelaquela profissão, né? Mas, por conta desses incidentes de acabar sendo machucado, né? O afasta e o que acontece? Ele não fica de boa lá, né? No escanteio ou em casa. Ele está frustrado, que ele não está jogando futebol que ele gosta. É o que ele mais gosta de fazer. Sim. Né? E ele está ali no auge, né? No auge. E no pensamento dele, com certeza, é a seleção brasileira. Né? Porque até então ele deixou de ser convocado por causa
que ele sentiu a coxa. Sim, né? acaba sendo afastado o sonho dele, né? O sonho dele vai sendo interrompido. Né? E isso acaba gerando aí um certo incômodo para ele. Tatiana, como na área da enfermagem, né, como você trabalha com crianças especiais, jovens especiais, como é que é lidar com esses jovens especiais? Olha, eu já tenho filhos, né? Especiais, né? E por muitos anos dentro, se torna fácil quando você se coloca, vamos dizer assim, o que aconteceu esses dias. Eu sempre até falava com ela, comentava. Todos eles, mesmo tendo uma dificuldade mental, todos eles lembram de alguém da família. Sim. E tem horas que eles param até do autista e começam a gritar, minha mãe, minha mãe. Então, existe uma dor lá dentro. Poxa, que bacana. Que mesmo eles tendo um autismo, tendo esquizofrenia, tendo depressão por abandono, por uma doença incurável, que acontece com alguns deles lá dentro, eles lembram de alguém que eles precisam ter. A falta de alguma coisa para suprir aquela depressão. E é onde eles entram em depressão. Eu preciso da minha família, eu preciso da minha mãe, eu preciso da minha história. Da minha história. Eu tenho uma casa, eu quero a minha vida, né? Uma das coisas que eu falei, eu não posso me dar o luxo de ser uma mulher depressiva. Acho que uma vez eu falei isso, por quê? Eu falei, porque eu tenho filhos. Trás, né? Porque eu tenho filhos. E eles dependem de mim. Então, se eu adoecer, o que vai acontecer com eles? Então, a FBS é se levantar e encaminhar. Só que alguns deles falei, não voltam a essa depressão, permanece. É onde vive, né, em continuação de medicamentos, né, medicação contínua. Mas, graças a Deus, você não utiliza a medicação. Nenhuma, graças a Deus. Eu preferi utilizar a força do trabalho, buscar a saúde em outras coisas. Eu tenho um compromisso com a vida, então eu não posso deixar que a medicação me domine, eu preciso dominá-la, né? Eu ouvi isso de outras vezes, assim, não preciso deixar que a medicação me domine. Lógico que aí vem toda uma equipe de uma ajuda, né? Palavras, incentivos, uma terapia, porque se você não tivesse se lançar em um lugar fechado, trancar a porta, tu nunca mais sai dela. Né? Eu abri a porta. Caramba, que legal. E saí para fora. Então, lidar com eles é muito gostoso. Por quê? Porque ali eu sou uma pessoa muito divertida, eu sou uma pessoa muito brincalhona. Então, eu chego, eu danço. Realizou. Me realizei. Parece que uma profissão que estava faltando vir na minha vida. Então, eu brinco, eu me divirto, eu faço culto com eles lá dentro. A gente sai, a gente brinca, eu corro com eles lá dentro. Poxa, além das situações. Então, às vezes, eu me escondo para chorar, né? Porque é deles. Porque quando eu vejo eles dizem assim, cadê minha mãe? Eu quero você é mãe, você tem aí eu corro, me escondo. Se tornando mãe deles. É muito gostoso. E umas vezes me chamam de mãe, né? Dois ali. Mãe, você é a mãe de todos. Aí vem, abraça e entra pro quarto, porque ali é o mundo dele. Poxa, ele entra lá dentro, aí ele vem e me abraça. Tô mãe. Aí alguém fala assim, desculpa aí, tá, amiga, senão eu vou te falar. Aí eu penso assim, ela é a mãe de todos, porque é do jeitão que eu faço, porque senão, né, eles entram em crise, então você tem que ter aquele controle, né? Aí ela vem assim, a mãe de todos, aí vem assim, só ela, desculpa, ela é a única, tá? Aí já ciúmes, então é gostoso, mas você vê a necessidade deles de não ser só tratado com medicação, mas ser tratado com bem, ser tratado como família, ser tratado... Eles sentem precisa disso, né? Um abraço, né? Um abraço, né? Às vezes um vem me abraçar, eu fico quieta por causa do outro que vai sentir ciúme. Aí eu me escondo. Não precisa abraçar, porque o outro já está assim olhando. Entendeu? Então, é uma necessidade. Você não pode brincar com isso. Isso é muito sério. A depressão está ali porque falta isso, família. Faltou alguém que não teve, talvez, vai culpar a família. Não, às vezes faltou também equilíbrio emocional diante da família de lidar com isso, né? Eu trabalhei na escola de autistas e eu vi que metade das mães que estavam ali eram separadas. Foram abandonadas porque o pai não suportou receber na sua família um filho doente, um filho especial, entendeu? E muitas delas são mães solos. Caramba. A trajetória que eu vivi de ser mãe solo com filho especial. Experiência com isso, né? Isso, não suportou, abandona, porque não quer viver aquele momento ali de uma vida dentro de um hospital, de uma vida de tratamento, fisioterapia, tratamento, não quer viver isso. Então, se sobrou tudo para mim, é lógico que eu vou ter a carga maior.
Eu estou fazendo um papel de 2. Então, por isso que chega um momento que o corpo não suportou. Então, e o meu corpo não suportar, tem uma coisa, eu não quis aceitar que o meu corpo não suportasse, viu? Porque eu dizia assim, não, eles me vê forte, eles me vê como a mãe, então eu não posso adoecer, eles têm que me continuar vendo assim. Uma mulher forte, se cobrar demais, o corpo mostra que você não é, entendeu? Se cobrar demais, eu preciso ser a super mãe, eu preciso ser super trabalhadora. E isso levou a uma cobrança depressiva, porque o corpo chega uma hora que, não, você precisa cuidar de você um pouco. Exatamente. Olhar para você. Né? Doutora, nós estamos no Congresso Federal, uma luta ali contra a escala, para acabar com a escala 6x1, né? Sim. Isso ajudaria na questão da síndrome burnout? Então, foi como eu lhe disse, se vai depender da pessoa também, tá? Da necessidade dela, se ela vai querer... Porque tem pessoas que amam o trabalho, né? Mas querem trabalhar ficar... demais disso, Sim, né? sim. Trabalhar demais Ela também é bem-vindo, né? tá? É bem-vindo, porque se a gente parar para pensar, um final de semana ele é pouquinho, né? Sim, sim. Então, nós nos dedicamos um período de 6 horas de trabalhar contínuo, né? Eu vejo assim dentro, porque eu também trabalho em empresa. Ele é mais produtivo